Nós conversamos agora ao vivo com a meteorologista da Climatempo, a Josélia Pegorim, a quem eu agradeço demais pela participação. Josélia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Pois é, com a iminente chegada do inverno, há muita expectativa, né? Se o El Niño, esse fenômeno meteorológico, vai impactar a estação. Quais são as projeções? Muitos especialistas, colegas inclusive, falam na possibilidade do fenômeno se tornar algo como o Super El Niño. O que pode acontecer? Bom, Daniel, olha, o que se tem até agora é uma expectativa de El Niño de moderada para forte intensidade. Com esse cenário que os principais centros de acompanhamento do clima global e de eventos como El Niño estão trabalhando. Aqui nos próximos 2 meses, como é que evolui o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Mas, assim, a gente já começa, né, esse El Niño, porque ele está, na verdade, no seu começo, ainda o El Niño, nós, digamos assim, batemos o martelo, estamos em El Niño no fim de maio, tá? Então, agora ele está em desenvolvimento, isso significa o Pacífico Equatorial vai continuar se aquecendo, né, e deve chegar já no seu ponto máximo aí no começo da primavera, ou setembro, digamos assim, final do inverno, começo da primavera. E aí a gente vai acompanhando, então, nos próximos meses, como é que vai ser essa evolução. Mas o ponto de partida já é um El Niño de moderada a forte intensidade, e isso já significa muita coisa, né? Assim, já significa uma mudança no clima, por exemplo, no Brasil, já bastante significativa, né? Dúvida alguma. Agora, para a gente ilustrar e exemplificar para a nossa audiência que mudanças esses fenômenos como El Niño ou mesmo Laninha promoveram em regiões pelo mundo. O que é aumento, queda de temperatura, alteração na umidade, impacto no volume de chuva. São situações pontuais ou mudanças permanentes ou até fenômenos crescentes? Olha, é o seguinte, vamos explicar, por exemplo, assim, primeiro assim, por que a gente fala em mudanças no padrão climático quando acontece um desses fenômenos? Nós não estamos falando de uma piscininha que está se aquecendo. Nós estamos falando numa enorme massa de água oceânica que vai desde a costa do Peru até o centro lá do Pacífico Equatorial, né, que se aquece não só na sua superfície, mas também em profundidade, tá? E aí, essa massa de água toda se aquecendo vai transferir esse aquecimento para a atmosfera, na forma de maior evaporação, tá? Então, eu tenho mais umidade sendo injetada na atmosfera. Isso significa a formação de mais nuvens. Esse aquecimento que é transferido para a atmosfera altera, por exemplo, circulação de ventos, altera o padrão de pressão. Então, a partir daí, você tem mudanças na circulação de ventos de pressão em vários locais, e isso vai alterando justamente os fluxos de vento, vai alterando o caminho dos rios de umidade, né? E aí você vai alterando, então, os padrões de temperatura e de precipitação. Um exemplo que está se esperando agora para o Brasil. O que faz o El Niño aqui no nosso país, por exemplo? Ele vai alterar, ele vai modificar a posição média, por exemplo, das correntes de jato. Essas correntes de jato são correntes muito fortes de vento que acontecem lá em torno de 10 quilômetros de altitude, e elas meio que assim comandam a entrada das frentes frias. É como se fosse assim a porteira, né? E aí o El Niño acaba dificultando a entrada desse ar polar em cima do Brasil. Ao longo do inverno, nós vamos ver por que há uma preocupação tão grande com a chuva no sul do Brasil, um aumento da chuva no sul do Brasil. O que o El Niño vai fazer ao longo desse inverno? Ele vai direcionar, tá, justamente para o sul do Brasil, um fluxo de umidade de calor que vem do norte do país. Então ele vai manter, na média, é como se você passasse quase todo o inverno injetando
calor e umidade em cima do sul do Brasil. Calor e umidade é o que você precisa, é a base para você formar muitas nuvens, para você gerar uma área de baixa pressão e aí virar, por exemplo, um outro ciclone extratropical, como esse que nós tivemos agora no final do inverno, no final do outono no sul do Brasil. Então, a preocupação com o que vai acontecer no sul do Brasil nesses próximos meses é muito grande, porque você já tem o inverno, normalmente já é uma época onde chove mais no sul do Brasil, e aí nós estamos dizendo que, além de já ser uma estação com mais chuva, vamos ter um fenômeno como o El Niño que vai ajudar a chover ainda mais. Então é uma preocupação muito grande, porque nós devemos chegar aí no final desse inverno, ou antes disso, com o nível dos rios, especialmente no Rio Grande do Sul, em áreas de Santa Catarina, talvez com um nível acima do normal, né, para a estação. Então, assim, o risco de nós termos enchentes e problemas semelhantes a esses que nós tivemos aí nesse finalzinho de outono no Rio Grande do Sul é muito grande. E depois ainda vem a primavera, que também é uma época de muita chuva no sul do Brasil, normalmente já é. Então, nós estamos falando assim, de um período aí de vários meses, onde o sul do Brasil, depois de enfrentar 3 anos de seca, por exemplo, o Rio Grande do Sul que enfrentou, nós vamos ter que nos preparar para ajudar a população da região sul, porque nós vamos ter muita água lá em cima e risco de enchentes e, infelizmente, muitas pessoas vão precisar da ajuda dos outros brasileiros, porque a chuva vai causar muitos problemas no sul do Brasil. Muito boas as explicações, mas também uma situação extremamente preocupante. Agora, é possível entender quanto tempo esse fenômeno deve durar? A senhora mencionou muito bem que ele está em formação e mencionou também que ele deve se intensificar durante a primavera. Mas é possível fazer uma projeção de quanto tempo o fenômeno deve durar e quanto tempo ele deve impactar no clima do nosso país? Tá, então, olha, o El Niño está em formação e ele vai se intensificando ao longo do inverno, deve chegar no ápice aí já no final do inverno, tá? Então, justamente por isso, no final do nosso inverno, o El Niño já estará mais forte, já estará tendo um impacto maior no nosso país. E o El Niño vai prosseguir aí durante o ano de 2024. Então, assim, digamos assim, no mínimo 1 ano e meio. Tá? Então você tem todo esse primeiro semestre, ainda vai ter o ano de 2024. A Organização Meteorológica Mundial já deu a primeira preliminar, onde existe um cenário possível de que o ano de 2024 fique entre os mais quentes já registrados, justamente por causa desse fenômeno El Niño, desse El Niño, né, desse episódio de El Niño, que já está sendo esperado seja um El Niño de moderada para forte intensidade. Josélia Pegorin... Isso, então... Pois não. Daniel, só uma coisinha para completar. Significa o seguinte, nós temos um El Niño no nosso inverno, na nossa primavera e depois no nosso verão. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Uma das preocupações que nós temos, qual que é? São ondas de calor na primavera. O El Niño, ele deixa a atmosfera mais quente. Então, essa é uma preocupação já no Brasil para a nossa primavera, de períodos, assim, bem mais quentes do que o normal. Mas com base nessas informações que eu vou formular minha próxima questão, viu, Josélia Pegorin, que é meteorologista da Clima Tempo, nos ajudando a entender um pouco esse fenômeno chamado El Niño. Agora, Josélia, o Brasil é um país, assim, muito extenso, né? Dimensões continentais, como costumamos dizer. Agora, o impacto do El Niño, como você bem destacou, ele será diferente nas regiões pelo país. Já há um monitoramento e uma definição de como o fenômeno irá impactar as regiões. Eu estou vendo atrás de você algumas telas de computador, um mapa do Brasil com algumas cores destacadas em algumas regiões. Por exemplo, a gente vai poder ter muita chuva em alguma região, seca em outro, e trazendo para o dia a dia da população, como o cidadão deve se proteger? Tem alguma coisa que ele pode fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o El Niño não vai bater na porta de ninguém. Você não vai tomar cafezinho com o El Niño, tá? O El Niño não vai se deslocar para o Brasil. Ele acontece lá no Oceano Pacífico Equatorial,
Mas assim, é uma massa de água tão grande que se aquece que acaba tendo influência em vários locais do planeta. O El Niño, ô Daniel, é uma coisa que é um fenômeno que nós chamamos em meteorologia de teleconexão. Acontece em uma região do planeta, mas tem influência no clima em outras áreas do planeta. Então, o que acontece? Nós vamos tendo, ao longo do nosso inverno e na primavera, essas modificações nos padrões médios de precipitação, de temperatura, tá? E aí, o que faz o El Niño, por exemplo? Um outro assim, efeito clássico do El Niño, diminuir a chuva no norte do Brasil, especialmente na Amazônia, em Roraima, por exemplo. E aí começa um outro problema, porque você vai entrar na primavera, né, e depois no verão, né, mas principalmente na primavera, com uma situação de chover menos no norte do Brasil. Então você vai ter, depois do período de seca do inverno, onde a vegetação fica ressecada, né, e o ar muito seco, portanto você fica mais vulnerável ao alastramento de focos de fogo, tá? Então, uma preocupação é cuidado, porque as queimadas vão acontecer de qualquer forma, tá? E nós vamos ter menos chuva aí para poder refazer essa umidade no solo, tá? O que acontece, por exemplo, na região Nordeste? O El Niño, ele também tende a diminuir um pouco a chuva no Nordeste, tá? E no Centro-Oeste e no Sudeste é principalmente o maior aquecimento. E aí você começa assim, olha, atmosfera quente, calor demais, gente, nunca é muito bom, viu? Porque calor demais com umidade dá tempestade, né? Então, mesmo que você não tenha uma chuva generalizada, temporais de primavera e de verão são coisas que nós vamos ter que eles já acontecem normalmente, mas com a atmosfera mais quente, nós temos que ficar atentos porque poderemos ter mais tempestades por causa do El Niño. Então, o que eu diria, o que a população tem que ficar atenta a partir de agora? Quer dizer, não tem como você falar assim, eu vou me proteger do El Niño. Não, não existe isso. O que existe é você ficar atento a previsões, ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Se você mora numa área de risco, né, fique atento ao que está acontecendo dentro da sua casa, no seu terreno, se tem alguma movimentação, se tem alguma rachadura, né? Quer dizer, ninguém mora em área de risco porque quer, tá? Mas nós temos que ter em mente que nós temos, agora tem uma época seca, tudo bem, mas ainda assim, Daniel, há uma expectativa de que chova mais, por exemplo, em São Paulo, um pouco acima do normal, já em agosto e em setembro, que são épocas onde a gente não tem muita chuva. Não é que vamos ter tempestade o tempo todo, mas depois tem a primavera, depois tem verão, que são épocas normalmente de muita chuva, tá? Então, assim, o El Niño, ele vai dar um gás, entendeu, nessa atmosfera, deixá-la mais quente, e isso vai acabar estimulando mesmo a ocorrência de mais temporais. Então, isso a gente precisa ficar realmente muito atento com isso. Pois é, atenção por parte do cidadão, mas também das autoridades e dos gestores públicos. Quero agradecer demais a Josélia Pegorim, meteorologista da Clima Tempo, colaborando com a gente aqui na Jovem Pan. Josélia, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Uma boa noite a todos e um bom inverno para todos, feliz inverno. Muito obrigado, para você também, até a próxima.